Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicado ao crossfit, ao cross-training, para os profissionais de educação física. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Coach Messi. Estamos de volta. De volta pra caixinha. De volta pro caixote. Culpa de quem? Culpa de quem? Aqui em cima. Minha culpa. É que eu acho que na hora que tiver gravado não vai estar em cima. Não vai estar em cima? Talvez lá esteja do lado. Do lado, então aqui, ó. Vocês estão aqui, ó, pra mim. Vou dançar ragatanga aqui, ó. Pra saber quem é. Ai, Natália, conta aí, Natália. Então, estamos em isolamento novamente. Final de semana... Primeiro final de semana de janeiro, eu fui viajar com alguns amigos, né, com um grupo de amigos, né, que a gente se encontra sempre no primeiro final de semana de janeiro. E após a volta, a gente começou a sentir alguns sintomas de Covid, e aí a gente fez os testes, algumas pessoas deram positivo, enfim. Então estamos em isolamento, pelo menos aí até sexta-feira, e aí depois voltamos de novo tudo ao normal. Ao novo normal, né? Esperamos que eu não tenha que me afastar de novo. Não esperamos não, você está proibida de se afastar de novo. Você vê aí o que você vai fazer da sua vida, que não tá bem não. Vamos botar ela dentro daquela bolha, manja, que o pessoal joga bola. Eu vou pôr dentro do vidro de álcool. Assim. O mais engraçado é que eu senti todos os sintomas, mas o meu teste deu negativo, tá? É importante falar que o meu teste deu negativo, porém eu senti todos os sintomas e conforme o que o médico pediu para eu me manter isolado exatamente para prevenir, independente do resultado do teste, até porque o Leandro, né, o Nóvio tá com teste positivo. Então, mais conhecido como Mozão. Noivão agora. Muito bom. Beleza. Bom, gente, então hoje a gente vai falar, como sempre, de algumas das perguntas que aparecem aí para a Nath no Ginatics. E a fatídica pergunta de hoje quero saber por que a ginástica no cross é tão importante. Essa é a dúvida. Pode ser uma dúvida de muitos profissionais, principalmente profissionais que não estão na área, etc. E eu acho que, bom, a gente conversou um pouquinho antes, né, antes da gente começar esse episódio sobre o assunto, e eu acho que vocês têm uma visão que a gente pode dividir em duas partes. Uma parte meio técnica e uma parte do ponto de vista de negócios, de carreira e etc. Então, antes eu acho que a gente falar da ginástica, como sempre, apesar de a gente ter o foco das redes sociais, o foco da Nath for ser sempre a ginástica, eu acho que é importante a gente falar do cross de maneira geral, né? Então, porque tem muito profissional de educação física que não está inserido no crossfit nem no cross training, que acompanha aqui o trabalho da Nath e tal. E por que o cross? Essa é a primeira pergunta. Por que o crossfit ou o cross training? Na humilde opinião de vocês, sabendo e tentando administrar as rixas que existem entre as modalidades. Agora a bola está com vocês. Então, por que o cross? Qual a opinião de vocês com relação a essa modalidade? Na minha opinião, o porquê do cross é pelo lance do crescimento exponencial que ele vem tendo conforme o passar dos anos, né? E é uma área promissora no sentido também financeiro. Então, conforme aumentou a quantidade, né, o volume de box, né, tanto filiados quanto sem filiação, crossfit ou cross-training, aumentou exponencialmente. E automaticamente está precisando de mão de obra nesse mundo. Então, se a gente for pensar aí em quantidade de academias que existem, e academias convencionais, e a quantidade de boxes de crossfit, de cross-training que se estabeleceram aí nesses últimos 6 anos, pelo menos, que é o tempo que eu estou inserida na área, aumentou muito. Então, isso é uma grande oportunidade, né? Onde tem muita procura, né, pelos clientes, né, pelos alunos, vai também ter muita procura por profissionais capacitados para trabalhar nessa área. Então, acho que a primeira
coisa, falando de forma geral de CrossFit, é isso. A minha opinião é a seguinte: se a gente for parar para analisar o que faz as pessoas procurarem o nosso trabalho, né, é uma forma de entretenimento e principalmente objetivo. A pessoa fala assim, eu quero ser saudável, mas no fundo ela quer realmente ser magra. Se você for botar num patamar, você prefere ser o quê? Ter um corpo legal ou ser saudável? Embora os dois sejam a mesma coisa, a pessoa vai falar, eu quero ter um corpo legal para depois ser saudável. Até por uso de substâncias ilícitas que a galera faz, né? Então, o CrossFit é uma maneira fácil, que ela é rápida, devido aos treinos de intensidade e tal. A gente fala intensidade, às vezes tem que tomar cuidado quando for falar intensidade, que a intensidade é individual, né? E como é bem variado, ele se torna divertido e prazeroso para quem pratica. E você consegue chegar no objetivo mais rápido, porque você se desafia e você começa a querer fazer mais e mais, e isso torna o seu treino mais intenso. E é diferente de uma academia convencional, onde a pessoa procura, só que como o treino ele é um pouco mais monótono, não que ele não dê resultado, ele dá, mas ele é um pouco mais monótono, acaba dando mais desistência para as pessoas, né? Então as pessoas desistem antes de chegar no objetivo porque o treino é muito parado. No CrossFit você não tem isso. Então é uma forma mais fácil de você atrair clientes para eles chegarem no objetivo dele e ser rentável para ambos. Então, por isso o CrossFit. Eu acho que isso que o Messi falou está muito vinculado com o lance das pessoas quererem se entrosar mais, né? As pessoas estão precisando cada vez mais de pessoas, né? Nesse ano que passou, de 2020, a gente percebeu o quanto as pessoas, né, que tiveram que ficar enclausuradas dentro de casa, e o que eu estou passando isso agora, de ficar aqui enclausurada dentro de casa, o quanto isso afeta as nossas outras áreas da vida. Então, a pessoa, quando entra num box de CrossFit, o aluno, quando entra num box de CrossFit, ele se sente acolhido, né? Ele tem relação com outras pessoas. E isso vem se perdendo conforme vem passando o tempo, através do trabalho, através de várias outras coisas, a gente está perdendo esse vínculo com pessoas. E o CrossFit veio para, né, de encontro a isso. Então, ele veio trazer mais pessoas, mais interações, mais entretenimento. Quantas pessoas se tornaram marido e mulher, se tornaram amigos, se tornaram padrinho de casamento, tudo dentro de um universo que seria só para treinar, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia as pessoas não buscam só o CrossFit por esse âmbito, eles buscam também pelo lance de comunidade realmente, né? De interação. E até uma forma legal da gente evidenciar para as pessoas que estão procurando essa área que, assim, logicamente você tem que procurar fazer o melhor treino que você puder para os seus clientes, você tem que procurar se aprofundar mais tecnicamente nas áreas que a gente vai falar, do weightlifting, do endurance, do ginástico, mas também é muito importante você pensar no social. Às vezes o social ele vai atrair bastante gente ou mais do que uma aula extremamente boa. Então você tem que agregar os dois e nivelar. Você tem que ter uma aula extremamente boa, você tem que ter um conhecimento técnico muito bom, mas isso não pode se sobrepor à parte social, né? E a parte social também não pode só ser parte social e você deixar o aluno estagnado. Então você tem que nivelar. São vários pratinhos que você tem que rodar e isso vai fazer seu negócio fluir melhor, né? É interessante, né? Porque pelo menos eu nunca fui rato de musculação, mas eu acho que a galera que vai pra musculação, tem muita gente que às vezes vai treinar junto, né? Vamos treinar junto, vamos treinar junto, fazer vamos pra supinão academia junto, na mesma hora junto e tal. E parceiro de treino. Na musculação isso depende da iniciativa da pessoa, né? No cross não tem isso aí não, meu. Se a pessoa não gostar de treinar junto, ela tá lascada, porque a não ser que ela pague um personal pra dar aula exclusivamente pra ela. Então isso vai muito no mesmo caminho com que as pessoas procuram, né? Eu acho isso curioso. Não, isso eles se encontram, né? Eles se encontram. Se tipo, o público que tá precisando de pessoas e um esporte, né? Uma metodologia que busca pessoas também, né? Então é o encaixe perfeito realmente. Agora, vocês conseguem imaginar alguma outra modalidade que tenha uma característica parecida com essa de treino? Eu estou tentando resgatar aqui. Em conjunto?
em grupos, a futebol. futebol. Futebol de quinta-feira à noite, né? De A dança. noite. Até a dança A mesmo. corrida, Né? a corrida começou a dar muito certo quando começaram essas corridas de rua, que as pessoas iam juntos, né, fazia grupo de amigo, né? Grupo de assessoria que vai, a galera tudo junto. Embora eu não goste de correr acompanhado. Porque eu não gosto de, quando as pessoas estão correndo comigo, elas falam comigo, corredor adora conversar quando você tá correndo, velho. E é ruim. Nossa, cara. Eu E às também não vezes, quando tava morando em Mogi, lá é cheio de parque, né? E você ia lá no parque, você começava a correr e tal. Aí vinha o cara, feliz, corredor, é feliz. Cara, você corre aqui todo dia esse horário? Aí eu, só balançando a cabeça. O pessoal tá ouvindo, eu só balançava a cabeça. Você corre bem, você é pé de pano. Pé de pano é quando você bate o pé no chão e você não ouve, né? É a maneira certa de você correr. Ah, tá. Aí a pessoa continuava falando com você. Não vão correr aqui todo dia? E não sei o quê. Cara, se correr 1 quilômetro, a pessoa falava com você. Tipo, eu não sou corredor. Mas você entende por que a pessoa fazia isso? Porque ela queria a pessoa perto dela. Ela não queria correr só por correr sozinha. Por correr. É aquilo que a gente está falando. Ele queria correr conversando com alguém. Ele não queria só correr. Ele queria companhia. É o social pra corrida. Eu mesmo, assim, eu teria que ser muito bom de corrida pra pessoa conversar comigo e eu ficar de boa. Tá? Então, eu não seria o tipo de pessoa que iria para uma assessoria de corrida para as pessoas ficarem falando comigo. Mas é um tipo de serviço muito parecido com o que é o cross aqui. Tá? Então, tipo, não que a gente converse, vocês conversam durante a aula, mas durante o WOD, cada um faz o seu e bora lá, depois vocês se reúnem de novo para tirar aquela resenha depois do treino. Né? E treina, não, às vezes nem conversa, mas treina junto, né? Treina junto, né? mesmo horário. Qual que é a sua carga, qual que é a minha, você faz, vamos fazer junto. E um estimula o crescimento do outro. Isso faz ter o resultado. Legal. E aí o resultado também é atrativo para os alunos, né? Acaba sendo, os alunos acabam gostando porque começam a ver resultado e tudo mais. Muito bom. Exatamente. Então, seguindo a linha lá da primeira pergunta, agora vamos começar a cair para as divisões, né? Talvez quem esteja escutando a gente ou assistindo a gente não sabe que o cross ele é dividido. Na verdade, a divisão ela acontece no CrossFit, né? Ela pode ser aplicada no cross training, mas nunca foi desenhada da maneira da pirâmide no cross training, certo? Quem desenhou isso foi a CrossFit. Foi a CrossFit. Tá. Então, só para contextualizar, expliquem um pouquinho essa divisão. Não sei se... explica aí, Nath. Sei que você vai falar a bola é sua, da pirâmide ou a divisão dos 3 pilares? Boa pergunta. Agora fala os dois, porque agora nem eu sei o que você está falando. Não. É que os 3 pilares, que é onde os movimentos eles se encaixam, é o endurance, que seria mais voltado para a capacidade cardiorrespiratória. Os levantamentos, o weightlifting, né? Então, nesse não entram só os levantamentos de LPO. Então, tudo que você vai fazer com sobrecarga externa seria um tipo de levantamento. Então, o wall ball é um tipo de levantamento, o snatch, o clean jerk, um supino, o que é o bench press, deadlift, kettlebell swing, devil press, entra como levantamento. E os ginásticos são todos os movimentos que você faz com o seu peso corporal calistênico, sendo strict ou não. Então, esses são os 3 pilares. Aí, você quer explicar a pirâmide? A pirâmide, ela tem esses 3 pilares dentro, né, da pirâmide, mas que a pirâmide lá, a base da pirâmide completa, começa com a nutrição, né? Então, porque tudo que a gente ingere vai trazer energia para a gente conseguir jogar para o resto da pirâmide. Então, sem a parte nutricional, então por isso que às vezes causa tanto resultado também. Porque a pessoa vai treinar e às vezes não se alimenta bem, e aí ela sente isso no corpo dela. Então, por isso que a base da pirâmide sempre vai ser a nutrição, né? Porque é a nossa fonte de energia principal, tá? Então, é o que a gente ingere, é o que a gente vai conseguir. É o que a gente come, né? É o que falam tanto. Beleza, depois da nutrição entra a parte dos condicionamentos, né, cardiorrespiratórios. Então, a gente tem que pensar que, basicamente, de forma bem rústica, bem bruta falando, primeiro a gente tem que, beleza, se alimentou bem, aí agora a gente tem que cuidar do nosso sistema respiratório. Não adianta a gente querer movimentar carga se nem o básico tá estruturado. Então, seria a nossa segunda parte aí da pirâmide. Então, seria as partes de corrida. De forma geral,
o que aumenta a frequência cardíaca, né? Então, aí depois entra a parte dos movimentos ginásticos, porque primeiro a gente pensa que a gente tem que conseguir dominar o nosso corpo sem carga externa, né? Não adianta querer, não consigo agachar e quero agachar com peso, com back squat, com peso nas costas. Então, primeiro eu preciso conseguir agachar com peso, né, com peso corporal, ou seja, ginásticos, como o mestre já explicou. Depois entra a parte do levantamento de peso olímpico, que aí sim entra as cargas externas, e aí para cima qualquer outro esporte, né? Então, qualquer outro esporte que possa te ajudar naquele ciclo. Então, por exemplo, a pessoa fez na vida dela dança. Tá, isso vai dar uma condição motora para ela melhor, né? Então, se a nutrição estiver ok, a condição metabólica estiver ok, ela conseguir se movimentar sem carga externa para depois com carga externa, consequentemente vai aumentar os outros campos da vida dela, né? Que entra o rendimento, né? Entre rendimento, exatamente. Então, a gente pensa dessa forma, né, de raciocínio para tudo. Então, isso é como se fosse a nossa base estrutural do mundo do CrossFit. Então, se o seu aluno provavelmente está com dificuldade lá na corrida, vale a pena a gente olhar para a base lá da pirâmide e ver se realmente esse aluno está se alimentando bem. Porque às vezes a gente está querendo corrigir a corrida dele ou querendo melhorar a corrida dele, mas se a gente não corrigir o pilar abaixo, o pilar acima também vai estar dando errado. Só que é importante falar que, embora seja uma pirâmide, né, que pode parecer que o ponto que está embaixo é mais importante que o ponto que está em cima, não é que a ginástica é mais importante do que o LPO, ou que o LPO é mais importante do que outros esportes, ou menos do que a ginástica. A gente tem que entender que essa pirâmide ela é colaborativa, vamos dizer assim, né? Quanto melhor você estiver nos pontos abaixo, melhor você vai estar nos pontos acima. Mas ela não é necessariamente uma hierarquia, certo? Deu para entender essa parte aí? Sim, eu entendi perfeitamente. Top. É engraçado, porque o objetivo... por que nessa sequência, né? Tem uma explicação do porquê da sequência, ela tem uma sequência lógica, e o objetivo é, como o mestre falou, rendimento, né? Então, é muito atrelado ao rendimento como... Qual que é a tradução para fittest man of the world? Tipo, o campeão homem mais condicionado do mundo. É condicionado a palavra? Tá. Então, quando a questão é condicionamento, a gente entra no cross, e tanto o CrossFit quanto o cross-training... E fora tudo isso, Léo, é muito importante falar sobre as 10 capacidades físicas que a gente trabalha nesse mundo também. Então, por que também o CrossFit, a gente fala muito sobre... né, até existe o campeonato aí de descobrir a pessoa, o homem e a mulher mais condicionado, melhor condicionado do mundo. Por que a gente consegue esse título? Porque a gente trabalha as 10 capacidades físicas do ser humano. Então, algumas atividades, então, por exemplo, o Endurance, né, a corrida de rua, por exemplo, ela trabalha algumas dessas 10 capacidades, mas ela não trabalha todas elas. A capacidade cardiorrespiratória e a capacidade de resistência muscular. Então, tipo, dentre elas, assim, a corrida. Então, você tem potência, você tem precisão, coordenação, força, velocidade, entre outras, né? Eu não vou falar então, 10 são aqui, 10 eu vou ter que capacidades. puxar bastante. É um desafio falar dessas 10 capacidades, Rapaz, porque a gente são muitas, meu. Tá são louco. muitas. São muitas, e são algumas que são muito pontuais. Então, por exemplo, precisão. Precisão é uma coisa que em vários outros esportes a gente não alcança essa precisão tão bem. Então, por exemplo, se a gente for pensar num campeonato de tiro ao alvo, sim, eu estou trabalhando essa habilidade de precisão. Mas, percebe, eu estou trabalhando de precisão. Quais dessas outras 10 eu estou trabalhando? Provavelmente algumas outras, mas não todas elas. No CrossFit, a gente procura trabalhar as 10 capacidades físicas. Então, quando trabalha corretamente. Isso, exatamente isso que eu ia falar. E é nisso que as pessoas têm que se apegar. Às vezes as pessoas se apegam a rendimento, a melhorar o rendimento, melhorar o movimento. E a gente tem que entender que o passo está muito mais atrás do que isso. Se eu não estou trabalhando as 10 capacidades físicas, então tem alguns box, alguns coaches, enfim, que programam o treino
pensando em força, só força e para a vida inteira e não trabalha as outras capacidades. Então, você está deixando a metodologia de lado, certo? Então, provavelmente, seus alunos não vão chegar nos objetivos que eles querem, que é para isso que eles estão lá inseridos no seu box, né? Então, tem que rever isso. E o homem mais condicionado ou a mulher mais condicionada do mundo, os que a gente intitula, né? A CrossFit intitula os campeões do CrossFit Games. Eles não são pessoas que têm, por exemplo, uma força extrema, nem uma precisão extrema. Eles têm tudo... mediano. Diria que acima da média, um pouco, por eles serem campeões. É acima e da tal. média, mas assim... Eles trabalham todas, mas não tem como você ser espetacular em Nenhum, tudo. Né? Não tem como você ser espetacular em tudo. Logicamente, você vai ter um ponto que você é mais forte. Mas ao mesmo tempo que você tem aquele ponto que você é mais forte, você precisa trabalhar o outro para você conseguir se manter nivelado. Isso que a Nath falou é exatamente isso. Às vezes a gente começa a treinar muito uma capacidade. Quando eu comecei a me especializar no levantamento de peso, eu treinava só levantamento de peso. E treinava, mas as outras capacidades elas foram baixando. Então o meu condicionamento, ele abaixou, condicionamento cardiorrespiratório. Resistência muscular, mas você não está levantando peso? Tô, mas eu estou trabalhando muito específico para potência. Então se eu ganho muita potência e eu faço pouca quantidade de repetição, eu não tenho tanta resistência, né, para manter a movimentação. Tanto que tem uma briga, o pessoal cheio de rixa, né? O pessoal do LPO fala que no CrossFit a gente não trabalha o LPO. Então, não é que é específico, assim, tipo, você trabalha o LPO puro. O LPO puro são poucas repetições, e você vai fazer e vai soltar a carga. Se você faz muita repetição, trabalho de base é muito curto, mas mesmo assim o padrão de movimento muda um pouco. Tem que entender que a gente pegou vários esportes, a gente não, né? O Greg Glassman lá pegou vários esportes, pegou powerlifting, pegou LPO, pegou outras movimentações para você poder fazer, né? Então cada um tem o seu tipo de jeito de se fazer. A gente não faz um back squat igual o pessoal do powerlifting faz, mas a gente tem o back squat igual o pessoal do powerlifting. Então a gente não pode puxar muito para o extremo. Se a gente puxa cada vez mais para o extremo, vai faltando para as outras coisas. Hoje, assim, antes eu treinava de sapatilha, botava a cinta, mas aí eu comecei a falar, mano, quando eu comecei a ser head coach lá no Fera, assim, eu falei, meu esporte é outra coisa, assim, eu não sou levantador de peso, eu sou crossfitter. Então, crossfitter eu preciso correr, eu preciso fazer um bom ginástico, eu preciso levantar uma carga legal no LPO, mas eu preciso conseguir manter. Que vai ter treino que eu vou ter que ter uma expressão, tipo, um treino mais agudo, que eu vou fazer uma repetição máxima, mas vai ter treino que eu vou ter que fazer 30 ações de snatch. Então, vai diferenciando. Então, voltando para aquilo que você estava falando, o cara que ele é mais condicionado, ele é bom, ele é acima da média em tudo, mas ele procura nivelar tudo. Então, você pega um Fraser, acho que o snatch dele é acima de 130 quilos, acho que ele tirou 142 quilos de snatch. Se eu não me engano, é a PR dele. Mas é um cara que corre uma milha são 1.600 metros de corrida. Ele corre uma milha abaixo de 6 minutos. Então, bem abaixo de 6 minutos. Então, é um cara que tem puta de um condicionamento de resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, e ao mesmo tempo ele consegue trabalhar em treinos agudos. Então, são esportes completamente diferentes, né? Eles têm... É como se tivesse... Exatamente. Influência, né? É como se fosse um artista de música, né? O artista de quais são as suas influências. Aí, às vezes, o cara toca, sei lá, o estilo musical dele é rock, só que ele tem influência no MPB, tem influência em diversas outros estilos aquilo, assim, não adianta a gente querer colocar tudo no mesmo bolo. Não adianta, não é a mesma coisa. Não adianta a gente querer comparar um atleta tô falando até atleta, tá? Não tô nem falando para quem quer só qualidade de vida, para quem realmente quer lidar isso como profissão. Não adianta a gente querer comparar um atleta de crossfit com um atleta de atletismo, com um atleta de LPO, com um atleta de ginástica. Isso nunca vai dar certo, porque o intuito da modalidade, o objetivo da modalidade é diferente. Então, às vezes surgem, né, essas provocaçõezinhas de um esporte contra o outro, e beleza, eu acho que vale a pena pelo raciocínio, sabe assim, colocar você de novo no seu eixo.
Então, quando eu vejo alguma dessas polêmicas acontecendo aí na internet de calistenia é melhor do que crossfit, porque crossfit é melhor do que tal coisa, porque não exige... tal, não é nem melhor, né? A palavra que normalmente usam o crossfit faz isso errado, né? Ou a calistenia faz isso errado. Na verdade, faz errado dentro... Se eu, como ginasta, olhar para o mundo do crossfit, óbvio, se eu estiver pensando na ginástica, eu vou olhar o movimento do crossfit e vou falar, você faz isso errado. Até o nome. Você faz isso Os errado. nomes são todos diferentes. Né? Entendeu? Então, assim, não é errado. Eu tenho que olhar para minha... Tal. Toda vez que alguém eu vejo essas polêmicas surgindo, eu falo, olho, analiso e falo, realmente, ele tá analisando, defendendo o peixe dele, mas ele não tá abrindo a visão dele para olhar o porquê que a gente faz dessa forma. E que, para mim, pode ser uma coisa de ignorância até, né? Em vez de abrir o ciclo, a pessoa fecha. Tipo assim... A pessoa que olha não. com viseira, né? Sabe eu sou assim... igual a Nath. Eu olho, observo e cago. Porque eu não respondo, eu não falo nada. Eu falo, mano, deixa. Tem coisa que a gente não precisa ficar evidenciando. Às vezes a pessoa quer biscoito. Então, deixa falar. Se a pessoa continuar vendo aos olhos só do que é dela, e ela nunca vai conseguir se desenvolver, porque ela não vai conseguir ter outras visões daquele mesmo ponto, né? Então, se você não respeita a maneira que o outro faz, tipo, porra, você não consegue olhar, não consegue fazer da maneira que ele faz, então você não vai se desenvolver nunca. Eu falo muito isso quando eu tô com o pessoal. Eu passei técnica de supino pra vocês. Você estava aqui no dia? Tava. Que eu cheguei e mencionei, falei, no powerlifting eles fazem, que às vezes o pessoal vai dar uma olhada e vê competição de powerlifting, aí vê o pessoal com macaquinho, aí vê o pessoal fazendo a ponte, né? Aí fala, mas o macaquinho, eu li lá que você aumenta, facilita o movimento em 20%. Tá. Mas aí os caras fazem a ponte. O que é o macaquinho? Macaquinho, mano, um dia vocês colocarem um macaquinho, vocês já vão saber que aqueles 20% que ele te tira é só pra você colocar aquela porra. É muito foda. E é muito apertado. Você fica parecendo um leitão. É só pra você fazer mesmo. O peso, ele te ajuda no começo da movimentação. Mas, cara, o resto é tudo força. Eles falam, mas por que eles fazem a prancha lá? Isso aí não machuca a coluna? Então, se um crossfitter pensa dessa forma, ele vai... É o mesmo pensamento que a pessoa da rua tem do crossfitter. Sim. Então, você tem que começar a olhar. Eu peguei e falei assim, gente, o pessoal faz assim, porque diminui a linha de ação de força e tal, por isso que o esporte, ele quer que você carregue mais carga. E é o esporte deles. É errado? Não. Pro esporte deles é o certo e tem que ser certo. Mas não machuca? Não. Você pega atleta de powerlifting, tem atleta com 80 anos, pegando peso. O velhinho tá machucado? Não tá. O velhinho tá aí, atleta, mano, 85 anos. Então, você tem que começar a ver e respeitar, mas, assim, trazer dentro da sua realidade o que você pode melhorar com os outros esportes. Eu acho que tem duas coisas aí que vale a pena a gente observar. Tem uma frase que minha mãe fala sempre, né, e é legal a gente lembrar dela, é que não adianta você querer explicar para quem não quer entender. Se a pessoa quiser te entender, eu acho que vale a pena a gente colaborar com isso. Agora, se a pessoa não, sabe assim, tá irredutível, sabe não adianta você querer explicar e convencer a pessoa de uma outra coisa. Eu nunca vou conseguir convencer um palmeirense que ele tem que ser corintiano. E ao contrário também. Por quê? Porque a crença da pessoa é aquela. Então, por mais que eu posso provar com artigo, com qualquer coisa, tem muitas coisas envolvidas, são muitas vertentes envolvidas. Então, tem coisa que a gente tem que saber, tem coisa que a gente tem que saber se realmente vale a pena a discussão, sabe? Vale a pena você se desgastar, mas o que eu acho que vale a pena é você refletir sobre isso. Então, assim, não é que eu não faço nada, tipo, simplesmente abstraio o que a pessoa falou. E é o que o mestre também acho que faz bastante. Beleza. A pessoa falou isso? Tá. Que fundo que isso tem de realmente verdade? O que isso eu vou poder trazer pra mim e que eu vou poder reforçar as minhas raízes? Entendeu? Então, assim, não adianta a gente também ficar achando que
a gente vai conseguir convencer a pessoa de que o CrossFit é melhor ou pior, o que a gente faz mais certo ou mais errado. Não existe isso, né, do mais certo e mais errado se a gente olhar, colocar tudo no mesmo saco. Né? A mesma coisa de eu pegar e falar assim, virar numa briga entre futebol americano e futebol. Não, porque jogar com a mão é errado. Não, jogar com o pé que é errado. Não, você que joga errado que joga com a mão. Não tem como, entendeu? São coisas diferentes, independente de ser futebol. Né? São diferentes. Sim. O jogo é totalmente mais complexo um do que o outro. Então, não adianta achar que é a mesma coisa, colocar no mesmo bolo e querer discutir. Entendeu? É perca de tempo, na verdade. Sim. Isso a gente põe até pra política, né? Não é o tema, mas a gente põe até pra política, a pessoa não entende o lado da outra. Ela quer falar que, não, o meu herói, ele é melhor. Não, o meu herói, ele é melhor. Não, você tem que entender o lado do outro, o que o outro propõe. Pô, isso aí é legal. Isso aí pode complementar pra mim? Pode. Pô, porque a ideia do outro eu não posso colocar no meu pra poder melhorar meu trabalho? Ou melhorar meu governo? Ou melhorar qualquer coisa que eu possa fazer? Caramba, cara, tem muita coisa que eu ponho aqui pra vocês que vem de outras áreas. A gente faz rosca direta, tipo, hoje a gente não tá fazendo por causa da pandemia, mas as recomendações, a gente tem movimentação monoarticular que o CrossFit não prega. Mas eu vou deixar de passar? Não, eu sei que é importante. Porque é da musculação. Pô, é exercício. Foda-se que é da musculação. Tem que passar. Eu acho que o importante é fazer o que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês veem que sempre que quando vocês explicam com um embasamento, explicam das 10 capacidades físicas e etc. Isso é contribuir com os profissionais da área. E aí cada um vai seguir de acordo com as suas prioridades. Não sei, talvez a prioridade da pessoa seja a paixão, e ela queira, sei lá, uma pessoa que é apaixonada desde criancinha, ela acompanha os campeonatos de levantamento de peso olímpico, acha aquilo o máximo, e ela quer treinar aquilo porque ela quer virar um atleta. Mas meu filho, aquilo lá não vai te dar dinheiro nenhum aqui no Brasil, você não vai ganhar nada, vai ser um campeão aí, vai viver do que... Não, mas não importa. Eu vivo da marmita, a minha paixão, é isso que eu vou... É isso que eu vou viver. Beleza, às vezes para outra pessoa a prioridade pode ser financeira, né? Eu quero ter uma condição de vida melhor, então que modalidade que a Nath fala muito do mercado de CrossFit, né, que tem crescido, o CrossFit, o cross-training vem no embalo, né, e é fato, a gente tem visto isso, né, então acaba tendo uma oportunidade financeira um pouco maior aí, mas nenhum dos dois, a pessoa escolher um ou outro não está certo nem errado, né, é uma escolha, e eu acho que o legal é que sempre quando vocês vêm falar aqui, vocês falam com essa tipo assim, tá aqui, e quer experimentar? É isso aqui. Se você não quiser, tá tudo bem, a gente continua amigo, vai lá pro outro lado. Sim, é muito bacana isso. Bom, vou seguir aqui a linha de raciocínio. Vocês explicaram aí, né, dos detalhes do cross e tudo, beleza, mas vamos voltar para a ginástica. Vocês explicaram os 3 pilares. E aí a pergunta é, já que a primeira pergunta, por que a ginástica no cross é tão importante? A primeira pergunta que eu tenho que fazer antes de chegar nessa resposta final, ou chegando nessa resposta final, a ginástica é mais, na opinião de vocês, a ginástica é mais importante ou ela é melhor do que os outros 2 pilares, já que tem 3 pilares? Qual a opinião de vocês com relação a isso? No sentido de modalidade para os nossos alunos, não. Ela não é mais importante nem menos do que qualquer outra coisa, assim como a gente está falando, né? Pelo contrário, se você é muito especialista em ginástica é porque você está deixando algum outro lado seu de lado, né? Então a gente está falando isso da forma da metodologia, tá? A gente não está falando como profissional, a gente está falando como metodologia. Não é que a Nath né, vende tanto sobre virar um coach especialista de ginástica, ela está falando que isso não é importante? Não, a gente está falando de forma geral, tá? Outra coisa é a oportunidade que a ginástica tem no mundo profissional do CrossFit. Isso é outra coisa. A gente está falando... A pergunta simples é, a ginástica é mais importante do que o LPO, do que o Endurance, do que a... Não, ela não é mais importante, né? Então, a resposta bruta é isso, se for pensar só nessa vertente aí. Agora, se a gente for pensar numa oportunidade de trabalho, sim, a ginástica é um dos pontos muito importantes,
talvez até mais importante do que um ou outro, pela procura e pela quantidade de mão de obra que tem. Então, assim, tem muita gente querendo, né, muitos alunos, clientes querendo melhorar a ginástica e tendo muita dificuldade, só que assim como nas outras, né, também tem do LPO, também tem do Endurance, só que do LPO e do Endurance tem mais profissional para trabalhar nessa área. Agora, com ginástica aplicada ao CrossFit, tem menos profissional. Então, a procura, né, tipo, tem muita gente procurando e menos gente para atender. Então, automaticamente, né, você consegue um retorno financeiro melhor. Você pode cobrar um valor diferenciado, porque aquele lance do mercadológico, né, de você ter oferta e procura. Então, aí sim, vale a pena você se atentar um pouco mais a isso, e eu não estou aqui para falar que nossa, então a ginástica é a única oportunidade de trabalho e o resto pode jogar no lixo. Não, pelo contrário, é tudo aquilo que a gente já falou antes. É o meu ponto de vista, e eu estou abrindo a porta aqui para vocês olharem para isso, que às vezes as coisas estão passando na nossa frente e a gente não consegue analisar realmente, né? Então, a gente não consegue, às vezes, nem sei direito o que é o CrossFit, o que é essa ginástica aplicada ao CrossFit que a Nath está falando. Então, o projeto de ginástica é exatamente isso, para mostrar esse outro, mais essa oportunidade de trabalho. Legal. E isso também está muito atrelado à paixão também, né? Porque se a pessoa se identifica, a pessoa está aqui escutando e tal, mas ela não gosta de jeito nenhum de movimento ginástico, não gosta. Ela é praticante de CrossFit, mas o último movimento que ela gosta é esse. Ela prefere a LPO, se diverte mais com a LPO, é apaixonada pela LPO. Eu já acho que a LPO é mais importante, tô brincando. É igualmente proporcional, assim. O aluno que ele vai ver, assim, eu tenho mais facilidade com levantamento de peso, normal, ele vai gostar de fazer levantamento de peso, mas talvez não seja a maior necessidade que ele tem que partir para aulas individuais das outras modalidades para ele poder se complementar. Tem gente que pode fazer o treino de força uma vez na semana e não perde força, porque tem força de sobra, mas falta as outras capacidades, né? Então, isso que a Nath falou, realmente, sim, tem bastante curso, bastante gente se formando na parte de levantamento de peso. Assim, a parte de levantamento de peso, são poucas as pessoas que têm voltado para o CrossFit. Missis, mas, porra, tem diferença? Tem diferença do esporte específico. Só que as pessoas estão procurando bastante o LPO tradicional, né? E que ajuda pra cacete, ajuda muito. A maior parte da minha formação é voltada pro LPO tradicional. Só que você tem que adaptar. Só que eu tenho que adaptar. Eu tenho que adaptar para a modalidade, para eu massificar o que eu sei para as pessoas. Então, a ideia do trabalho do CrossFit, você massifica e você tem alguns tipos de pontos e tal que você vai melhorando, né? O ginástico, o legal do ginástico é que o ginástico você não precisa ter tanta estrutura para você poder dar a sua aula. Então, além desse facilitador além desse ponto de não ter tanta gente no mercado, tem o facilitador de você não precisar de tanta estrutura. Então, às vezes, você vai passar, sei lá, um pull-up, você vai precisar de uma barra, logicamente, mas barra tem no parque, tem um monte de coisa. Você consegue fazer muita movimentação no chão, muito hold, é infinito. É igual corrida, mas é que as pessoas normalmente do cross, elas não gostam de correr. Eu hoje mesmo, eu tinha que correr, a gente não tirou a metragem lá, certinho, bonitinho. Eu me boicotei na corrida porque eu falei, eu esqueci meu braçalzinho, eu não vou conseguir aferir certinho e tal, e nem vou conseguir ouvir minha música, eu ia falar me embucetar, mas eu vou ficar, eu vou ficar puto e eu não vou fazer a corrida. Eu peguei e fiz o WOD do dia, que era um WOD de capacidade aeróbica e tal, mas deixei de correr, mas é uma necessidade que a gente tem, né? Sim. Você gosta de correr, Léo? Cara, não. Mas não gosto de fazer nada, na verdade. Não, tô brincando. Eu gosto do LPO. Eu gosto, tem um pouquinho. É porque o ginástico é difícil pra mim, né? E normalmente quando a gente... Cara, eu fico com preguiça do difícil pra mim. É normal, a gente tende a ficar na nossa zona de conforto. É que na verdade...
Pensa falar. nisso, é que a gente tem que pensar nisso, é como a gente falou, exatamente do lance de crença, né? Do lance de ser mais fácil. Geralmente a gente gosta mais do que é mais fácil pra gente, do que a gente tem um pouquinho mais de facilidade. Não é que a gente é perfeito naquilo, mas é que a gente tem um pouquinho mais de facilidade. E isso envolve várias coisas. Talvez o Léo, né, por exemplo, não se familiarize tanto com a ginástica, por quê? O Léo é alto, então a ginástica, desde lá da ginástica clássica, pessoas menores, né, é mais fácil de você controlar um corpo menor do que um corpo maior. Então, beleza. Então, outras coisas que tem a ver com isso é o que ele teve de arsenal na vida dele inteira. Então, assim, nunca Porra foi nenhuma, rato de... né? Não, mas assim, por exemplo, Não ele teve nunca foi arsenal. rato... Não, ele Você nunca abre o foi rato arsenal de dele, tem uma academia. pistolinha, umas balas. Uma pistolinha, Uma sacanagem. pistolinha. Ai, senhor. Entendeu? Então, assim, não, ele nunca foi rato de academia, mas ele, tipo assim, talvez tenha se descoberto no universo do LPO de, nossa, eu achei que eu nunca ia ser capaz de pegar essa. Então, entra o lance de superação, de tipo, nossa, isso eu nunca ia ser capaz de fazer, pegar esse peso e tô pegando esse peso. Já o histórico do Messi, por exemplo, o Messi era rato de academia lá. Então, nasci em Diadema, era vapor, corria, pulava muro, fugia da polícia. Então tem tudo a ver ele ter se envolvido um pouco mais com o LPO, porque já fazia parte um pouco mais da característica que ele curtia mais. Então, percebe, não adianta eu querer convencer o Messi ou alguém da corrida querer me convencer que eu tinha que gostar mais de correr do que de ginástica. Sendo que a ginástica, para mim, no meio da ginástica, a corrida era basicamente castigo. Ah, a Natália tá acima do peso, corre. Ah, a Natália não conseguiu fazer tal movimento, corre. Ah, no começo, o que tinha que fazer? Corre meia hora. Ah, depois do treino, castigo, meia hora correndo. Ah, não gostei Como de que eu vou você, vai gostar correr. disso? Caraca. Mano, como que eu vou gostar de corrida, sendo que a corrida sempre foi uma coisa que foi uma punição. Então, óbvio, pra mim é muito difícil correr. Pra mim é um jogo muito mais psicológico do que realmente físico. Toda vez que eu tô correndo, na minha cabeça fica o tempo todo, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado pra ter que estar correndo agora? Olha que absurdo. E eu fico vendo, às vezes, as pessoas que gostam de correr, tipo, né, Calil, Adriana, né, pessoas próximas a gente, que falam, nossa, eu relaxo, eu desconecto totalmente quando eu tô correndo. Eu falo, gente, a última coisa que eu consigo fazer é desconectar. É tão chique, né? É chique. É chique. Não, eu corro. Ah, eu levantei hoje, eu fui correr 5 quilômetros. A pessoa fala até diferente, fala com a voz do Waze. Boa. Fui correr 5 quilômetros. É o auge da plenitude, É cara. o auge da plenitude. Mas enquanto a Nath tava falando, me veio na cabeça uma coisa que eu acho que é muito curioso, né? O gosto, você perguntou, né? Qual que eu prefiro, mas no meu começo de CrossFit, no comecinho, eu preferia, na época que eu fazia as aulas com o Calil de Endurance, eu preferia a corrida e o remo, porque pela minha altura eu tinha vantagem, tinha facilidade, e na verdade eu tenho até hoje, né? Se eu colocar qualquer pessoa para remar 100 metros, 200 metros do meu lado, um tiro curto, que não precisa tanto de cardio, eu termino antes que a pessoa sempre. Mas é lógico, 3 km de perna. Então, vai eu e a muito Nath, grande. assim. Meu apelido é mentira. Mas aí aí eu sou pequeno, as pernas é curta. Mas aí o que acontece? Por que eu respondi o LPO hoje, talvez? Porque eu esteja me descobrindo no LPO agora, entendeu? Por exemplo, o snatch era um movimento que, eu ficava puto, eu colocava pouquíssimo peso na barra e não conseguia fazer o movimento porque a técnica estava toda cagada, sem peso. Se não conseguir fazer sem peso é porque tá muito cagado. E agora, como tá conseguindo fazer, com a ajuda do nosso querido Messias, isso desperta a curiosidade. Talvez seja, né, o dia que a gente estava tentando fazer o Ring Muscle Up aqui, estava quase entrando o meu ring, então talvez aquele dia se entrasse, né, putz, agora eu quero fazer ring, blá, blá, e fica, sim. Eu acho que tem muito essa transição, né, no CrossFit, e você até, transita em vários... Isso. Mas é isso que eu ia falar, até para você que tá ouvindo aí, a nossa audiência, nossos telespectadores, que quer trabalhar com CrossFit, assim, tipo, deu para perceber, a Nath não gosta de corrida,
não é que eu não gosto. Eu prefiro correr do que remar, porque eu sou muito pequeno, mas eu remo. Mas eu não posso deixar isso evidenciar pro meu cliente. Então, eu gosto de LPO, porra, vai ser toda semana, dia todo dia vai Só ter LPO. levantamento de peso. Não, cara. Não é porque eu gosto e eu sou bom naquilo que eu só vou passar aquilo. Porque senão o box ele vai ficar específico para uma modalidade. Tá. Tipo, Bom, pro cara que trabalha só com CrossFit. Só com que CrossFit. em geral, né? Em geral, assim. Então, assim, você que tá fazendo o curso da Nath, porra, faz, que é bom pra caramba, eu fiz. Tô fazendo, né? Mas se você pretende abrir o seu espaço, você pretende trabalhar, cara, você tem que... Não pode deixar evidenciar que você não gosta daquilo, porque isso reflete no seu aluno. E se uma coisa é você, tipo, uma coisa é eu deixar de correr, eu deixo de correr. Mas se eu não proponho para o meu aluno uma melhora de condicionamento cardiorrespiratório, eu estou falhando. Sim. Entendeu? Então, quando tem corrida aqui e o pessoal às vezes não vem, cara, eu fico muito triste, porque eu pego e falo pro pessoal, é a base e tal. Mesmo, tipo, dá para perceber que eu gosto de levantamento de peso. Mas toda semana vocês vão fazer remo, assim, se tiver chovendo, eu jogo para sábado a corrida e toda semana vocês vão correr. Não tem jeito. Então a gente não pode deixar evidenciar o que a gente mais gosta pro aluno, porque senão ele vai se espelhar na gente. Vai ter uma porrada de levantador de peso aqui, o pessoal no ginástico não vai ser legal, Não na faz corrida um pior air ainda. squat. O esquema é olhar sempre para a metodologia. A gente tem Isso. uma Bíblia, né? A gente tem uma Bíblia lá para voltar toda vez que a gente começa a desandar do rumo, a gente tem algo para se apegar para voltar de novo para as raízes. Não que, nossa, a gente tenha que usar a metodologia CrossFit, pregar do jeito que é feita. Não, porque a gente tem as nossas outras crenças também. A gente tem outras crenças, a gente tem outras verdades também. E outra, a metodologia, é importante falar que a metodologia CrossFit, ela vem dos Estados Unidos. A educação física nos Estados Unidos é uma, e a educação física no Brasil é outra, na Venezuela é outra, em qualquer lugar é outro, então não adianta a gente querer colocar tudo no mesmo patamar. Então, aqui no Brasil, a gente é profissional de educação física antes de ser coach de CrossFit. Então, a gente tem que se apegar a esses dois pilares aí, esses dois nortes. Então, toda vez que a gente começar a perder o rumo aí de, nossa, acho que meu aluno tá começando a falar que ele tem pouco ginástico no treino. Ou, tem pouco LPO. Nossa, Nath, faz um mês que eu não faço pull-up no odd. Calma aí. É um alerta de tipo, tô fugindo do negócio que é pra fazer. Volta lá e tá, beleza. Por isso que é tão importante, né, a gente continuar estudando para sempre, porque às vezes a gente esquece, deixa passar no dia a dia, a gente vai entrando no automático e isso vai passando para os nossos alunos, né? Então, eu acho que o processo de voltar... periodização que vocês fazem, Nath, o processo de periodização que vocês fazem ajuda nesse sentido, né? Porque Sim, com certeza. é aquilo que você sempre fala, os treinos têm um porquê. Então, mesmo que o aluno não esteja tendo pull-up há um mês, sempre tem um porquê. Então, vocês sempre... Já teve vezes, eu falo, nossa, faz tempo que eu não faço tal coisa, mas e ele vem e explica. Ele fala, não, a gente está trabalhando isso, por causa disso. Então, aí não tem problema, né? Acho que deixar de ter um movimento há muito tempo, um movimento específico, né? Acho que o seu exemplo era mais de não ter muito ginástico, não ter muito LPO e tal, mas tudo depende do objetivo que vocês estão trabalhando. Né? Mas mesmo assim, dentro das técnicas aqui na Kahoot, tá? Dentro das técnicas que a gente tem, eu procuro passar elas a cada 2 semanas. Então, vocês fizeram bar muscle up na primeira semana de janeiro, semana que vem vai ter de novo. É isso que eu ia falar. Pull-up, isso foi na segunda, tipo, na outra semana vai ter ring muscle up e bar muscle up na próxima, eu acho. Se eu não me engano, tem que dar uma olhada lá. Beleza, mas porque tá controlado. Mas porque tem que controlar essa... Sim, Léo, mas assim... Na cabeça de vocês é muito óbvio, né? Mas eu acho que isso não é tão geral, né? Eu não sei. Então, mas por quê? O que acontece? A verdade é que se a pessoa não tá fazendo isso que o mestre tá falando, ela tá indo de encontro à metodologia. Então, não é uma parte de periodização. Não faz só parte da periodização. Eu não quero colocar pull-up porque tô trabalhando outra coisa. Se o aluno tá sem fazer pull-up, tá? Eu tô falando esse exemplo aqui porque foi o que a gente começou. Mas se o aluno tá sem fazer pull-up há um mês no seu box,
quem tá errando é você. Não tem justificativa Entendi. para o seu aluno não estar fazendo pull-up há um mês. Por Entendi. quê? Pensa, olha quantos estímulos são variados, tem para variar, né? Aí no universo do mundo do CrossFit, quantas variáveis existem. Impossível em 30 dias você não ter colocado um pull-up. Alguma coisa aí você errou, entendeu? Então, assim, meio que corrigindo é basicamente isso. Se o seu aluno deixou de fazer... uma coisa é se teve pull-up no dia e ele não veio. Aí ele tá sem fazer pull-up um mês porque ele não veio nos dias de pull-up. Aí, né, não tem muito o que fazer. Mas se não está na sua programação de treino, a variação de tempos em tempos, que nem o Messi falou, aí ele coloca aí de 15 em 15 dias, 20 em 20, tá errado. Tem alguma coisa aí que você tá deixando passar e não tá olhando lá para os seus pilares de profissional de educação física e coach de CrossFit. Entendi. Legal. Bom, é isso aí. Vocês têm mais alguma consideração para fazer? Eu posso fazer o fechamento, porque o nosso tempo está se esgotando. Passou rápido hoje, né? Todo dia passa rápido, né? Quando a gente começa a falar, o negócio vai que vai, né? E eu quase não falei. Falou pouco. Falei pouco. Você não percebeu, eu acho. Falei pouco demais. Então, só fazendo um fechamento. A pergunta era, eu quero saber por que a ginástica no cross é tão importante. Então, acho que depois de ter falado tudo isso que a gente falou, a gente chega à conclusão de que, tecnicamente, não tem mais importante nem menos importante. A Nath, na opinião da Nath, tem sim uma oportunidade de mercado aí, né, na ginástica, assim como também tem no LPO, acho que um pouquinho menos no Endurance, talvez, porque o Endurance tem muita assessoria, né? Assessoria de corrida mas e tal. No Endurance talvez falte alguém que fale assim, não, é o Endurance e voltado para o CrossFit, corridas curtas, técnica de double under, técnica de remo, que o pessoal não passa. Pessoal, técnica de remo. Pois então, assim, aplicar as coisas, você pegar por lá fora, beleza, mas se aplicar dentro desse mundo aqui é diferente. Então, tem oportunidade nos três, né? Na verdade, se você for analisar, tem oportunidade nos três. Mas o ginástico tem mais. Eu ia te fazer uma pergunta, responde rapidão. Responde rapidão, porque o tempo tá de fato esgotando e ferra o Kaique quando a gente passa de 1 hora. Mas você como empregador agora, né? Porque agora você, quem não sabe, tá estudando pela primeira vez, o Messi é sócio da Kahui aqui desse box que a gente tá. Sou o proprietário. Eu, o Rafael e a Bruna somos proprietários da Kahui. Exatamente. Quão difícil é... 2 perguntas, tá? Pra você responder, bate pronto. A primeira é, quão difícil é um profissional para trabalhar na área no CrossFit, no CrossFit, e quão difícil é contratar um específico. Não precisa ser necessariamente da ginástica. Você fala, puta, eu queria um coach, que no caso aqui a Nath já faz de ginástica. Mas se você quisesse encontrar um de ginástica ou um de LPO, quão difícil é para contratar esses dois, na sua opinião? Cara, assim, é difícil, mais difícil contratar um ginástico. Porque, assim, do LPO, além de eu ter a facilidade, as pessoas buscam mais, né? Tem mais cursos, então eu iria direto, quero contratar um cara que fez um curso de LPO e treinava no CrossFit. Eu vou no Dimas, me passa aí as pessoas que fez o seu curso. No LPO eu não teria, talvez, tipo, no ginástico eu falaria com a Nath, ou eu falaria com o Rafa Clipper, né? Kipler, né? Clipper. Tentaria falar, né? Porque eu não sei se o cara é tão acessível assim, mas tentaria falar com ele. Mas são poucas as pessoas que dão esse curso, né? Então, sim, tipo, é mais difícil encontrar de ginástico. De endurance, então, específico, nem tem curso. Específico não tem curso. Tipo, uma pessoa que vai te passar um curso, como você vai programar, igual o Bernardo Camargo tá fazendo aí agora, uma progressão em cima de 500 metros no remo, você fazer uma programação de endurance voltado pro CrossFit, não tem. Muito louco. Então é isso aí. Não tá faltando, gente. A galera que tá ouvindo aí, tá faltando. Fiquem de olho, procurem o nicho que vocês gostem, né? E vamos ingressar porque às vezes nessa área aquilo. aqui. Às vezes a gente já gosta de ginástica, então por que não fazer isso? A gente já gosta de LPO, a gente já gosta de endurance, então é só adequar. É super fácil? Não, eu passei por um processo para conseguir chegar lá. Não é que, nossa, é a solução dos problemas, que você não ter trabalho nenhum. Sim, só que aí uma vez que você está inserida nesse meio, já abre muito mais as portas do que se você ficar lá do lado de fora. Muito bom. Isso aí. Mais alguma consideração, pessoal? Podemos encerrar para não complicar a vida do Kaique?
Pra quem não Vamos sabe, o encerrar. Kaique é o editor, que quando passa de 1 hora, ele tem que ficar se matando pra fazer chegar em 1 hora. Ele fica bravo, mas ele guarda pra ele. Ele é introspectivo, né? Ele é Kaique. quietinho. Ele deve pensar, puta, Mas ele não mano, fica bravo, passou de não, 1 coitado. hora. Ele fica puto, mas o puto dele é diferente do puto do resto da sociedade. Estamos 55 minutos, tá bom. Tá ótimo. Isso aí, gente. Então valeu, até o próximo episódio. Nath, tá de volta no próximo já? Dá pra gravar? Você Se acha que vai Deus dar? quiser, né? É até essa Chega. sexta, né? Amém. Eu não aguento mais. Então quando esse episódio sair no ar, é seu último dia de afastamento, certo? Isolamento, se Deus quiser. Então tá bom. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Falou, Valeu, até o próximo. até o próximo.